Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nós estamos meditando nesse mês de setembro, denominado mês Setembro Amarelo. Nós estamos meditando sobre uma doença da mente, das emoções e olhando à luz da palavra de Deus. Nós vamos terminar hoje falando sobre a ansiedade e a disciplina da mente. E nós estamos aqui então meditando no texto de Filipenses a respeito do que nós devemos então disciplinar, de que forma nós devemos disciplinar a nossa mente. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que é o nosso texto base, ele diz assim, nós devemos apoiar os nossos pensamentos em tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Ontem nós falamos sobre as coisas verdadeiras e hoje eu quero falar sobre as coisas que são respeitáveis ou nobres, né? Essa palavra grega, traduzida como respeitável, também se refere a isso, aquilo que é nobre, ter pensamentos respeitáveis e nobres, dignos de respeito. Devemos dar importância a tudo que seja digno de reverência e adoração, aquilo que é sagrado, né? Que principalmente que se opõe àquilo que é profano. Mas nós também devemos apoiar nossa mente, nossos pensamentos naquilo que é reto. Quando reto quer dizer de retidão, de honradez. Nossos pensamentos, eles devem estar em perfeita harmonia com o padrão dos céus, com o padrão eterno, que é imutável, é divino, né? Que é o pensamento do nosso Santo Deus, que se revela então nas Escrituras. O pensamento reto, ele está sempre então em harmonia com a santidade absoluta de Deus. É retidão da mente e que nos leva a também ter retidão em nossas emoções, nossos sentimentos. Mas nós também devemos apoiar nossos pensamentos nas coisas que são puras. Puro corresponde assim a algo que é moralmente límpido e imaculado. Limpo e imaculado. Devemos então nos apegar àquilo que é limpo e jamais naquilo que é impuro, profano, de má fama, né? Mas nós também devemos nos apegar nas coisas que são amáveis, ou seja, aquilo que é pensamentos agradáveis, de cordialidade, não de guerra, de briga. Eu tenho percebido que as guerras, como diz Paulo, né? Ele fala sobre as pelejas e as guerras que existem dentro de nós. Porque as guerras, elas começam na nossa mente, no nosso coração. E aí elas vão para o ambiente porque nós não temos pensamentos agradáveis e também cordiais. Isso nós devemos valorizar, porque isso é bom, isso é agradável, isso é amável, né? Procurar sempre a cordialidade na nossa forma de pensar, coisas agradáveis. E também fala sobre coisas louváveis, né? Ou respeitáveis, ou de boa reputação. Então, é algo digno de respeito, que nós devemos respeitar como crentes, aquilo que é respeitável, aquilo que é louvável diante de Deus, né? A coragem, o respeito, as virtudes, né, das pessoas. Em essência, aqui Paulo está dizendo que nós devemos considerar que há tantas coisas excelentes e dignas ao nosso redor que nós devemos nos concentrar nela e não fixarmos nossas mentes, porque todo vício, toda a impureza, tudo isso vem quando a gente fixa
o pensamento em algo que não é excelente, que não é de boa reputação, que não é louvável. Se a gente concentra o nosso pensamento aí, ficamos presos. Então, a concentração nas virtudes cristãs, elas afetam o nosso julgamento, a forma como nós assistimos televisão, nós lemos livros, como nós mexemos, né, nas nossas redes sociais. Tudo isso que vai contaminando a nossa mente, às vezes aquilo que é impuro, indesejável, desrespeitoso, né? Então tudo isso pode trazer para nós, afetar os nossos pensamentos e traz o quê? Desejos e comportamentos maus. Então aqui nós estamos entendendo que esse ensino de Paulo se aplica a tudo, inclusive à ansiedade, né? Então toda vez que a gente perceber que a nossa mente anda perambulando em algum território que é proibido e que a gente sabe dentro da palavra de Deus que não é seguro para nós estarmos perambulando por esses pensamentos, nós devemos fazer o quê? Nós devemos redirecionar e disciplinar a nossa mente. Então mude de rumo do seu pensamento se não está conforme esse padrão que Paulo coloca para nós. É um padrão, ou seja, é uma forma de nós estarmos medindo a forma como nós estamos pensando, se nós estamos realmente, temos um padrão de pensamento são. Essas são as normas, é um padrão que nós devemos então sempre recorrer. Não permitir que outros pensamentos invadam então a nossa mente. Nós devemos focalizar novamente naquelas coisas que se enquadram nisso que Paulo está falando para nós aqui em Filipenses capítulo 4, versículos de 8 a 9. Então é um modelo para nós. Essa atitude deve sempre crescer dentro de nós e assim nós vamos estar diminuindo os pensamentos ansiosos quando nós mudamos o rumo, né, dos nossos pensamentos e até mesmo das nossas conversas. Então é muito importante que esse pensamento ele de conduzir, né, de uma forma prática, isso que Paulo colocou, ele fala lá, né, quando ele termina ali, depois do versículo 8, ele fala assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E olha só, novamente, e a paz de Deus será convosco. Então aqui Paulo ele fala da ação repetitiva e contínua de nós estarmos sempre aprendendo e passando por este crivo, né, desse versículo 8, passando pelo crivo. Então é assim que nós devemos trabalhar para que nós possamos então ter saúde mental, cultivar, né, esse modelo de vida, de conduta, baseado na palavra de Deus, que nos ajuda a cultivar então as atitudes, ações e pensamentos realmente cristãos, que evitam que as provações e as tentações nos dominem. Então a gente tem que prestar atenção nisso tudo. Essas atitudes e esses pensamentos corretos, quando eles são postos em práticas, eles se tornam armas espirituais que nos ajudarão em nossa guerra contra a carne. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele fala sobre isso, sobre as armas espirituais, né, que derrubam as fortalezas, os sofismas e os baluartes que se levantam em nossa mente contra o conhecimento de Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos perdendo, a fé, a confiança, a esperança, a coragem, é porque nós deixamos que a nossa mente se levantasse sofismas, baluartes e fortalezas contra o quê? Aquilo que o Pai diz para nós. Então, uma maneira de nós combatermos a ansiedade, além da oração que nós falamos,
nós precisamos fazer ajustes na nossa maneira de pensar. E ainda aqui nesse texto de 2 Coríntios 10:4, Paulo ainda fala assim, que nós devemos levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Então nós devemos sempre, se eu estou com um pensamento negativo, depreciativo, diminutivo e que afeta as minhas emoções, eu tenho que pegar esse pensamento e levar ele aonde? Cativo em obediência a quem? A Cristo. Isso é um comportamento que pode trazer para nós paz e produzir estabilidade espiritual. E para terminar, o profeta Isaías afirmou lá em Isaías 32:17. Ele diz assim: o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. E Tiago, então, de modo similar, fala a mesma coisa, lá em Tiago 3:17-18. A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, e é em paz que se semeia esse fruto para aqueles que promovem a paz. Então, aquilo que nós estamos aprendendo, nós precisamos colocar em prática para se tornar um fruto espiritual que traga paz, traga regozijo para a nossa alma, humildade, fé e gratidão para o nosso espírito. Então é nisso que nós devemos nos apoiar, naquilo que é respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Portanto, é assim que nós devemos fazer. As pessoas precisam praticar. Nós precisamos esta prática na nossa vida. Então, esse é o padrão divino para a nossa conduta, para a conduta dos nossos pensamentos. Então, que o Deus da paz seja convosco, certo? E que você encontre a estabilidade espiritual em meio a qualquer tipo de provação. Sempre percorrendo, então, a esse texto para combater a ansiedade com a oração e esse texto que é o crivo, para que você esteja seguro e a paz de Deus, então, monte guarda no seu coração e na vossa mente, que está em Cristo Jesus. Então, olha, eu digo para você, não há melhor proteção contra a ansiedade do que esta. Efésios capítulo 4, versículos de 7-9 e 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 1-4. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.